A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Sim, nesta oportunidade nós vamos comentar a primeira lição do primeiro trimestre de 2021, meus irmãos. Sim, o tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, porque toda semana estaremos postando vídeos da Escola Bíblica Dominical. Se você não quer perder nenhuma dessas lições, seja um inscrito em nosso canal e que Deus lhe abençoe. Então nós temos aí, meus irmãos, um tema bastante importante, o verdadeiro pentecostalismo. O comentarista desta lição é o pastor Ezequias Soares. Meus irmãos, nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 1, que tem por título A Pessoa do Espírito Santo. Como nós vamos aprender muito com esta lição preciosa, não é verdade? O textuário desta lição nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. A verdade prática nos diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe para esta lição se encontra em João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, e também capítulo 26 e o versículos 16 e 14. Amém? Então devemos ler aí todos esses versículos para que nós venhamos chegar no domingo pela manhã sabendo muito acerca desta preciosa lição. Vamos entrar na lição. A introdução nos diz: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica base é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Meus irmãos, logo na introdução, de acordo com o comentário do pastor Ezequias Soares, ele vai falar um pouco acerca do Espírito Santo. Conforme já está escrito nesta lição, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade. Isso não quer dizer que haja uma hierarquia. Isso não quer dizer que o Espírito Santo está em terceiro lugar, que o Pai está em primeiro lugar, o Filho em segundo e o Espírito em terceiro. Não, isso é apenas uma classificação para entendermos melhor. Então, nós vamos aprender muito acerca da pessoa do Espírito Santo de Deus. É muito importante você ler todo o capítulo 14 de João, que fala muito acerca do Espírito Santo, do Consolador. Jesus disse: eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador. Então esse Consolador, meus irmãos, que é o Espírito Santo, Ele habita em nós e estará conosco até o fim dos tempos. É isso que nós vamos ver nesta preciosa lição. O tópico 1 nos diz: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Número 1.
a divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que muitas pessoas negam a divindade do Espírito Santo. Por exemplo, os judeus acreditam apenas no Pai como sendo o único Deus. Mas nós, cristãos, nós que somos protestantes, nós acreditamos que há um só Deus manifesto em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não existe 3 deuses, não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia não fala assim, porque senão daria a entender que haveria 3 deuses. Mas existe apenas um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são iguais em poder, em honra, em glória, em majestade. Mas o Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Filho, assim como o Pai. Cada um tem uma função. A função do Filho foi vir ao mundo e morrer por nós na cruz do Calvário. A função do Espírito Santo foi vir ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim, é o Espírito Santo de Deus quem nos leva até Cristo. Ele leva o pecador até Cristo, pois ele convence primeiramente o coração do pecador. Nós temos aqui um versículo muito interessante, meus amados e queridos irmãos. Em Atos, capítulo de número 4, e eu gostaria de ler para os irmãos nesta oportunidade. Atos, capítulo de número 4, e o versículo de número 2. Ou seja, Atos, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 3 e 4. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então veja que Pedro aqui está indicando que o Espírito Santo é Deus, porque Ananias e Safira colocou no seu coração mentir ao Espírito Santo. E Pedro disse: você não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, nós temos aqui este versículo dizendo claramente que o Espírito Santo é Deus. Então, nós acreditamos aí na divindade do Espírito Santo. Número 2, personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constituídos dessa personalidade. E os principais são intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito Santo é inteligente e raciocina. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele tem vontade. Assim como nós temos nossas vontades, o Espírito Santo tem a sua vontade. E essa vontade não pode ser quebrada. Ele tem emoções, ele sente tristeza, ele sente ciúmes, ele tem intelecto, ou seja, o Espírito Santo, ele pensa. Ele também tem sensibilidade. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é sensível. Então veja aí, meus irmãos, essa personalidade do Espírito Santo, né? Assim como nós somos sensíveis, às vezes, com algumas coisas, da mesma forma o Espírito Santo também, mesmo sendo Deus, mesmo sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele é sensível. É por isso que a Bíblia diz: não entristais ao Espírito Santo. Qual é a forma
de você entristecer o Espírito Santo? Quando você peca. Porque o Espírito Santo habita em nós. E quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós roubamos, falamos algo, alguma palavra torpe, quando nós pensamos algo errado, estamos entristecendo o Espírito Santo. Então, ele tem personalidade. Ele também tem os seus atributos divinos, conforme eu disse, a sua onipotência, onipresença e onisciência. O Espírito Santo tem todos esses atributos. Ele tem o atributo máximo, que é o amor. O Espírito Santo ama tanto o ser humano que ele está a todo momento querendo convencer o ser humano. É claro que ele vai conseguir convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo se este ser humano aceitar, abrir o seu coração, porque o Espírito Santo quer convencer todo mundo, para que todo mundo abandone o pecado. Mas essa pessoa tem que abrir o seu coração para que isso aconteça, para que o convencimento do pecado aconteça, para que essa pessoa abandone esse pecado e passe agora a praticar novas obras na presença de Deus. Então, nós temos os atributos do Espírito Santo, né? Conforme eu disse, o amor, o poder, né? Então, ele tem vários atributos, meus irmãos, que estão registrados na Bíblia Sagrada. Tópico 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Nós temos aqui, meus irmãos, uma palavra, um termo teológico chamado de pericorese, que expressa a relação intranitriniana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Então, meus irmãos, há uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo muito grande. É por isso que a Bíblia diz que haja essa mesma comunhão entre os membros da igreja. Os membros da igreja formam um corpo, cuja cabeça é Cristo. E esses membros, eles têm que ter comunhão. Assim como há uma comunhão muito íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, meus irmãos, o Pai nunca vai contra o Filho. O Filho nunca vai contra o Espírito Santo. Pelo contrário, um glorifica o outro. Um ajuda o outro. Eu disse que cada um tem uma função. Isso é muito interessante. Não é verdade, meus irmãos? Então nós temos aí essa expressão teológica, pericorese. Amém, meus irmãos? Que expressa isso. Número 2. Ele me glorificará. Houve época entre que nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Muitas pessoas, questionavam este versículo 14 do capítulo 16 de João, quando Jesus disse, ele me glorificará. Então eles diziam que o Espírito Santo não precisava ser adorado, porque o próprio Cristo glorifica o Espírito, e o Espírito glorifica a Cristo. Que interpretação distorcida, completamente errada, não é verdade, meus irmãos? Nós sabemos que Deus é um, só há um Deus, e Ele procura adoradores. Então nós temos que adorar sim ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos ali no culto, nós assembleanos, pentecostais, temos aí essa cultura muito linda, este costume de adorar o Espírito Santo de Deus. Estamos ali a todo momento glorificando ao seu nome, exaltando a sua beleza e santidade. É um costume que muitos crentes não têm,
porque não interpretam a Bíblia. Não sabem que isso agrada a Deus. É claro que não adianta nada você estar ali no culto e glorificar a Deus da boca para fora, porque isso fazia os fariseus. Glorificavam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Mas se um cristão tem o seu coração contrito e quebrantado, e ele está no culto, ele tem sim que abrir os seus lábios e glorificar ao Espírito Santo de Deus. Porque assim como Jesus glorifica o Espírito Santo, a igreja também deve fazer da mesma forma. Devemos glorificar a Ele, meus amados irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Número 3. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glórias a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Olha que interessante. Quando você glorifica a Deus, automaticamente você está glorificando ao Espírito Santo e a Jesus. Quando você glorifica o Espírito Santo, automaticamente você está glorificando ao Filho e ao Pai. Quando você glorifica a Jesus, automaticamente você está glorificando ao Espírito Santo e ao Pai. Porque só há um Deus. Não tem como você adorar somente o Espírito Santo e deixar o Pai e o Filho ali no cantinho, sem receber adoração. Não, só há um Deus, meus irmãos. É por isso que nós devemos aprender muito acerca da Trindade, especificamente acerca do Espírito Santo, que é a lição que nós estamos estudando, porque muitas pessoas não acreditam na divindade do Espírito Santo e por isso não o glorificam, mas nós entendemos que quando nós adoramos a uma das pessoas da Trindade, nós estamos adorando as 3 pessoas da Trindade. Então, esse é o efeito prático da pericorese. Amém? Número 4. Consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer, da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, meus irmãos, eles são da mesma substância. Se Jesus é o Consolador, o Espírito Santo também é. Jesus é o primeiro Consolador, porque ele veio primeiro. E o Espírito Santo é o segundo Consolador, porque ele veio depois. Então, isso é muito interessante, não é verdade, meus irmãos? O Filho é consubstancial com o Pai. E da mesma forma que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Meus irmãos, o que é um consolador? É uma pessoa que vai consolar alguém que está entristecido. Então, da mesma forma que Jesus, ele era o consolador das pessoas enfermas, quando curava aquelas pessoas, quando ele perdoava os pecados daquelas pessoas, quando ele salvava aquelas pessoas, quando ele dizia, a tua fé te salvou. Então, Jesus ele consolava muitas pessoas. E da mesma forma o Espírito Santo, porque ele é da mesma substância. Ele é consubstancial com o Filho. Então, o Espírito Santo, da mesma forma, hoje ele cura pessoas, consolando as pessoas de enfermidades, ele cura, ele batiza. Sim, meus irmãos, ele batiza. Ele também perdoa os pecados. Assim como Jesus perdoava os pecados, e às vezes os fariseus interrogavam, dizendo, quem é este que perdoa os pecados? Da mesma forma, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então, ele é o segundo Consolador. Ele habita em nós.
Nós estudamos no trimestre passado uma lição que fala acerca de Jó. Que Jó era um homem justo, mas que sofria. E hoje existem pessoas justas e que sofrem. E da mesma forma existem ímpios que sofrem. Mas qual é a diferença do justo que sofre e do ímpio que sofre? Porque tudo sucede igualmente a todos. A diferença é que o justo tem o Consolador e o ímpio não. O ímpio não tem ninguém para o consolar, porque ele não aceitou o Consolador habitar nele. Então essa é a diferença. Quando o ímpio ele tira a sua própria vida, ele entra em depressão, porque ele não tem um Consolador. Mas o cristão não. Quando acontece alguma tragédia em sua vida, em sua família, em sua casa, porque pode acontecer, ele tem um Consolador. E por isso o cristão não tira a sua própria vida. O cristão não entra em depressão. O cristão, ele confia no Senhor, porque ele tem esse Consolador, que Jesus Cristo disse há mais de 2000 anos atrás. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador, que estará convosco até o fim dos tempos. Então, nós cristãos temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Se até aqui esta lição tem sido bênção em sua vida, deixe aí o seu like, amém? Pare um minutinho aí e dê o seu like, porque isso nos ajuda muito. Vamos aqui para o tópico de número 3, meus amados e queridos irmãos. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Número 1, no mundo. Sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele age no mundo. Nós pensamos que somente o Pai é o Criador, não é verdade? Nós até dissemos que o Pai é o grande Criador de todas as coisas, mas não é verdade. O Filho também é, o Espírito Santo também é. As 3 pessoas da Trindade estavam envolvidas na criação do mundo. O Espírito Santo aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 2, dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Espírito Santo também está no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 17. Então o Espírito Santo ele está ativo desde o início e estará até o fim deste mundo. Então o Espírito Santo, meus irmãos, ele atua no mundo. Sim, a atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, porque a Bíblia diz que ele fará lembrar. Então, você tem que ler. Uma certa pessoa uma vez disse assim, glória a Deus por isso. Ele precisava fazer um concurso e ele disse, eu não vou estudar. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus para me lembrar. E eu disse, você tem que ler, porque fé sem obras é morta. Então você tem que ler para que o Espírito Santo te lembre. Então isso é muito sério, não é verdade, meus irmãos? O Espírito Santo age no mundo. Número 2, no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo quem conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi e entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele quem nos leva a Cristo. Então, assim como o Espírito Santo atua no mundo, o Espírito Santo também atua no plano divino da salvação.
E aqui está a coisa mais importante, a salvação do ser humano. Sim, meus irmãos, o ser humano ele quer ser salvo dos seus pecados. E quem faz isso? A pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver isso na vida de Otiniel, de Gideão, de Sansão, de Davi, de Moisés. Quem é que nos leva até o Pai? É Cristo. E quem é que nos leva até Cristo? O Espírito Santo. E quem nos leva até o Espírito Santo? A igreja. Então, há todo um caminho a ser percorrido. Quem leva primeiramente o pecador é a igreja, que conduz esse pecador ao Espírito Santo. O Espírito Santo convence essa pessoa do pecado e leva até Cristo. E Cristo leva esta pessoa ao Pai. O Pai mesmo disse: ninguém vem a mim senão pelo Filho. Então, meus irmãos, o Espírito Santo está ativo no plano da salvação. Isto é tão sério que o Espírito Santo só vai sair dessa terra no arrebatamento. Sim. Quando acontecer o arrebatamento, o Espírito Santo vai subir com a igreja. Então, quando houver a grande tribulação, as pessoas vão ser salvas pelo seu próprio sangue, mas não pela atuação do Espírito Santo. É por isso que hoje nós devemos aceitar esse plano maravilhoso da salvação. Número 2, na vida humana. No Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Há mais ou menos 2000 anos atrás que o Espírito Santo de Deus está aqui na terra. E aonde que o Espírito Santo de Deus está? Ele está como os demônios, pairando nas regiões celestiais? Ele está como os anjos no céu? Ele está como? Ele está em mim e em você. Ele habita dentro do homem. Sim, ele está ligado ao espírito humano do homem. O Espírito Santo de Deus não está no nosso corpo e nem na nossa alma, nem na nossa mente, nem no nosso coração. O Espírito Santo de Deus está no nosso espírito humano. Então, ele age na vida humana. É Ele quem nos leva a orar. Às vezes você está ali, de repente algo lhe toca a orar. É quem? É o Espírito Santo de Deus agindo na vida humana, nos levando a orar. Às vezes o seu corpo físico está cansado devido ao trabalho, da semana corrida, e ele te incentiva a ir para a igreja, para o templo, o adorar. É Ele agindo na vida humana. Sim, meus irmãos, assim como ele agia na vida de Sansão, o impelindo de cidade em cidade, na vida de Elias, quando o arrebatava para alguma cidade, o Espírito Santo também hoje age na nossa vida. É Ele quem nos faz produzir o fruto do Espírito. É Ele quem nos faz ser usado pela manifestação dos dons espirituais. Então, até hoje, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus age na vida humana. Sim, e ele vai continuar agindo até o arrebatamento da igreja. Se este vídeo foi uma bênção para você, que você possa se inscrever em nosso canal, porque se Deus nos permitir, toda semana estaremos aqui no nosso canal Escola Bíblica para postarmos lições preciosas. A próxima lição que nós vamos comentar é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos nos aprofundar muito nesse tema, amém? Não esqueça de deixar aí o seu comentário, de que cidade você é, de qual igreja, o nome do seu pastor, amém? E que Deus vai abençoar todos de forma especial e de forma tremenda. Vamos continuar firmes até o fim,
porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, está com a sua igreja. Amém?